Todos a morrer. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Ai, que chávena café. bonita, que requinte. É uma tampa de macanê, é uma tampa de daqueles vasos para pôr a água. Por acaso serve muita Bom coisa, um dia a monóculo todos. também, É incrível. um monóculo, sim, é o meu pequeno Exatamente, spin, sim, o meu sim, momento de sim. spínola. Isso. Não nos podemos esquecer que já tivemos um Presidente da República que usava monóculo. Isto não foi sempre esta bandalheira agora, Claro. não sei o quê, do filho, não sei o quê, que está no Exatamente. Brasil e que Sim, mandou as sim, gêmeas. sim, E já foi uma coisa mais composta, mesmo até a República. Claro, claro, a própria. Olha, vamos começar, Tiago Ribeiro. Bora. Bom dia. Vamos começar por fazer um shout-out Sim. à nossa ouvinte Maria João Dias, que a propósito do episódio de ontem, em que nós falávamos da Coreia do Sul, bem, do Sul e da do Norte. As A gente não distingue, discrimina. aquilo é uma coisa, Não, a estão gente não integradas discrimina. para nós. É, para mim é igual, eu não Sim. vejo sistemas políticos. Isso. Para mim, viver na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul era indiferente. É a Coreia. É onde fosse o melhor clima, Claro, penso que era no não é? Sul, não é? O É Norte neva ligeiramente. muito. Aliás, a capital da Coreia do Sul está muito próxima da do Norte. Seul Pois está, está Seul, meia é horita. da DMZ. Aquilo é para a frente e tu meia hora Mas o estás que eu lá. ouvi dizer, segundo tu me disseste a propósito do clima da Coreia do Sul, é que nem chove nem cai Orvalho. Mas também não faz um frio, Mas nada, especial? nada. Não. Mas faz um calor do. Vocês sabem que o Tiago Ribeiro estava a passear pelas ruas de Seul e de repente houve assim: Tiago Ribeiro! É verdade. Isso é uma anedota E era quase, de um mas é táxi verdade. Sim. e um casal de portugueses que na Coreia do Sul. Vocês são as baratas, vocês os portugueses são as baratas do. Disseminam-se em todo o lugar, não é? Em todo lado, é impossível uma pessoa pôr um pé num sítio civilizado Claro. sem ter lá um português a Pois. gritar Tiago Ribeiro! Tipo Ana Malhoa, Tiago Ribeiro, quer ver esse? Quer Mãos ver- no ar! Exatamente. Um grande beijinho para esses dois ouvintes beijinho, também, beijinho, se estiverem a fazer isso que se faz os ouvintes, que é ouvir. A Maria João Dias, ouvinte, nós falámos de um livro, de uma novela gráfica incrível, não é o único livro desta autora, mas este em particular é sobre esses encontros que fazem na Coreia, levando pessoas da Coreia do Sul à Coreia do Norte para verem familiares que há 70 anos não veem. O livro chama-se A Espera, eu por acaso li em inglês, chama-se The Waiting. Olha quem. Em francês, L'Espère. Em espanhol chama-se La Espera. Vou ter a ser uma espera. E a senhora, ela é uma rapariga, uma artista muito talentosa que se chama Keum Suk Gendry Kim. Uau. Pronto. Podia-se chamar Maria Teresa de Noronha, mas chama-se Keum Suk Gendry Kim. Cada um Obrigada ao ouvinte que estava super atento. Maria João Dias, sim. Obrigado, sim. Maria João. E à Maria Teresa de Noronha também, ter sido Claro. aqui lembrada. Neste Vamos Todos Morrer. Agora sim, vamos ao nosso morto. Um morto que eu adoro. Adoro mesmo esta figura tão fascinante. Neste dia estávamos em 1989 e morri em Lausanne. Olha, tá. Na Serra, Pois, na sim. Serra de Lausanne. Lausanne, sim. Fica ao pé de Serpins, há uma terra chamada Serpins ao lado mesmo de Lausanne. 89. Estava eu a chegar e estava essa pessoa Essa a pessoa bazar. a bazar, é verdade. Exatamente. E estava a bazar esta pessoa aos 86 anos. Também já não estava cá a fazer. Então, o novo Chico. É verdade. A gente faz estas coisas, 86 já não está cá a fazer nada, depois estamos a começar a entrar numa altura em que os nossos pais e pais. os nossos avós, onde é que já vai? Foram. E os nossos pais já quase começam a beirar esta. É Bem, a isso, minha mãe é. está bastante longe disso, mas o meu padrasto está-se a precipitar para Está muito estes 80. depressa. Vá com 80s. calma. Portanto, já começar a dizer, já não está cá a fazer nada. Isto ainda Pois. posso depois chegar ao almoço de domingo e levar com um bacalhau a Nas agonizar nas trombas. Falamos do escritor belga Georges Simenon. Oh, Gosto muito deste senhor. Era um pulha, mas gosto muito dele. Jorge nasceu em 1903 em Liège, ou Lauque, em Flamengo, que é uma cidade que fica precisamente na Bélgica. Das más, a Bélgica só tem cidades más, mas esta... é menos má. Não vou dizer a menos má. Antuérpia, eu gosto bastante de Antuérpia. Ok. Mas Liège é assim, é engraçado, é assim uma coisa. Rima com Calèche, Sim. rima com mais o quê? Liège. Não sei, liga com essas coisas. É uma cidade, é um género, é o que há. Ele era filho de um agente de seguros e a mãe era mulher de um agente de seguros. Nesta altura uau. também não se usava trabalhar. Sim, Em 1903. Fazia o quê? Claro. Era CEO de uma Dificilmente, multinacional na Bélgica. Ainda para mais na Bélgica, não é? Amor de- Hortinacional na Bélgica. O que é? Uma Exatamente. empresa de carroças? No Exatamente. início do Fazia século. queijo. Ela era CEO de uma Uau. era uma queijeira. Que horror. Bom, vamos lá concentrar-nos. O que é que eles faziam? Eles viveram, ele nasceu de facto e os pais viviam em Liège, que é uma zona da Valónia, mas os pais eram de ascendência flamenga, ou seja, o miúdo falava holandês, ou aquilo que passa na Bélgica por
Estou farto, chega. Nem tudo era Os mau, portanto. belgas. Exatamente. Compunha Uma a lavava a coisa. outra. Pelo menos não falava aquele francês belga, que até é quase uma Ai, ofensa à que língua horror. francesa. Estou a brincar, falava de facto francês. Aliás, é a língua em que mais tarde ele vai escrever os livros que o vão tornar um dos escritores mais lidos do século XX, pelo menos na Europa. São 500 milhões de livros que este homem vendeu ao longo da sua vida. São mais ou menos 400 aqueles que ele escreveu. Já lá vamos a todos esses números impressionantes. Antes disso, houve os duros anos da Primeira Guerra Mundial, claro, e ali na Bélgica. Se a Primeira Guerra Mundial foi má, então na Bélgica foi péssima. Pois. Não, é verdade, E terrível. foi mesmo. Terrível, sim. Tem graça porque a mãe tinha ascendência alemã também, a família mudou-se para um sítio mais ou menos resguardado e ele até tem algumas memórias felizes da infância resguardada que teve durante a guerra. Mas depois volta, claro, são os anos difíceis da reconstrução das vidas e da Europa em si mesmo. Ele vai arranjar uns trabalhos, trabalha como pasteleiro, também numa... Oh, Tiago, tu tens que idade? Tão básico. Pareces 4 anos. Agora não posso dizer palavras que Não, engenheiro. começaste logo, virou, foi, não sei o Não quê. estou a falar, não era gay for pay, disse pasteleiro. Sim. Pasteleiro. Só que esse sorrisinho, assim, não era qualquer coisa. Também trabalhou numa livraria. E agora? Até arranjar um trabalho como jornalista desportivo. Claro. Caso não era. Ele vai começar a escrever com um dos muitos pseudónimos que ele foi inventando ao longo da vida. Também 100 pseudónimos diferentes. Uau. É verdade, até os livros mais conhecidos são com o seu próprio nome. Ele fazia entrevistas assim umas figuras fascinantes e tudo, mas começa também a escrever a crónica criminal e também ficção. E é por esta altura, tem ele mais ou menos 17 anos, que vai publicar o seu primeiro livro. E também vai conhecer nessa altura uma jovem pintora belga. Eles casam, são muito miúdos os dois, e mudam-se para Paris, como tantas pessoas, não é? Para tentar a sua sorte. Estamos ali, finais dos anos 20, ou meios dos anos 20. A sorte não vai bater logo assim à portas, não chegas a Paris e começas a ter sorte. Estou Às aqui. vezes até no aeroporto já estás a ter sorte. Assim, bling Ainda bling. nem, ainda oi. nem aterraste Sim. e já estás a ter sorte. E já tens qualquer coisa. Agora com essas apps que vocês usam, Claro, já claro. nem precisam de ir aos bares. Nem é preciso esperar. Exatamente, nem pagar. Ele vai continuar a escrever para os jornais belgas até que arranja o emprego como secretário particular de um marquês. Ele passa lá 1 ano ou 2 a trabalhar com ele. Claro, isto obrigou a O que é passar. que faz um secretário particular de uma Responde às cartas à mãe a dizer: oh mãe, hoje não dá para ir aí Oh almoçar. mãe, oh mãe. Exatamente. Mas ele passa, só que, quer dizer, no fundo era secretário particular, mas também ajudava a gerir algumas propriedades deste marquês, só que passava muitas temporadas no campo, porque as propriedades dele eram lá no campo. Só que assim, tem tempo para escrever também. Se o marquês não faz nada, o secretário particular do marquês pouco mais fará. Claro. Abre portas e Não, nem sequer, porque isso depois dava lá umas pessoas. fecha os a fazer envelopes, isso. assim com a língua, assim. Era tal e Está qual. fechado. Era uma Segue, espécie doutor. Já mandou, vou mandar hoje à tarde. Tenho muito pouco a fazer. Bom, e então, esse tempo todo que ele tem para escrever, claro, e vai alimentando o seu sonho de se tornar um escritor a tempo inteiro. Ele vai mandando os seus manuscritos para várias editoras e uma delas, por acaso a Colette, que era a tipa que era editora, responde-lhe assim: olha, isto é muito giro, você escreve muito bem, isto é muito interessante, mas eu aconselhava para vender a escrever uma escrita mais simples, uma coisa mais para as pessoas perceberem, escrever para o povo, se quiseres. E de facto, ele pega nessa ideia, até um bocadinho contrariado, e escreve uns romances mais simples. Ele dividiu mesmo, o Simenon é um tipo que divide a sua obra em 2 géneros. Ele escrevia umas coisas para ganhar dinheiro, não quer dizer que. Quer dizer, ele era, quando lhe acusavam disto mais tarde, ele ficava francamente ofendido. Não, mas escrevia, via a sua qualidade nas coisas, mas o que ele queria fazer eram outras coisas. Mas usava Mais um número profundidade, limitado não? de palavras. Imagine, só uso 2000 palavras. São palavras que toda a gente O código domina. da- Sim, isso é muito interessante. Claro, É muito interessante mesmo e é um sucesso. E para, ele ter para, essa para capacidade, massas. não é? Grande parte dos escritores. Claro, é isso- fazer mas assim, é isto uma tem 3 ofensa. sílabas. vou Sim, sim. tirar. Pois, e é uma ofensa, não é? Intelectual. Sim, mas ele achava isto é o que eu estou a fazer até fazer aquilo que eu de facto quero fazer, que era escrever livros, como ele chamava, a sério, le dur, como ele chamava os seus romances duros ou pesados, se quiseres. Mas vai publicando os outros para ganhar a vida.
vida, e se ganhou a vida, ele vai se tornar um verdadeiro fenómeno de vendas. Já dissemos aqui que ele foi dos mais prolíficos escritores do século XX, para cima de 400 livros. É notável, claro que é. Não direi que é o mais prolífico, mas fui ver quem era. O livro do Guinness não se encontram, há listas com nomes diferentes, mas andam sempre à volta do mesmo. L. Ron Hubbard é o fundador da Cientologia, da ciência dessa religião, a Cientologia. Aparece em algumas edições como o autor mais publicado. São 1084 livros entre 1934 e 2006. Não é provavelmente uma merda, nunca li, mas Sim. pela Cientologia, os livros não devem ser A muito contar melhores. alguns daqueles livros, claro. Feitinhos. Suponho que os livros não sejam melhores. Porém, nesta lista não consensual, temos outros autores aqui a disputar o lugar. Alguns, eu até vou dizer que quase todos já passaram por aqui. Como é o caso da rainha espanhola das novelas de cordel, Corinne Telhado, que era um nome dos anos 50, mais ou menos. Escreveu cerca de 4.000 livros. 4.000 livros. São pequeninas Claro. folhetins, mas escreveu 4.000 livros. Depois temos também Ryoki Inoue, que é um médico brasileiro de ascendência japonesa, que escreve livros de bolso, de ficção científica, quase tudo, e escreveu cerca de 1075. Ele é vivo ainda. E depois a nossa conhecida Enid Blyton, a autora dos 5, não são 5 que ela escreveu, entre muitas outras coisas de livros infantis, são perto de 800. Ixi, que faturação É dessa incrível, é mesmo incrível. E voltamos aos romances de cordel. A inglesa Barbara Cartland, que também já cá trouxemos mesmo estas pessoas, todas das que estão mortas, que escreveu cerca de 723, ou o autor de ficção científica Isaac Asimov, com cerca de 500. E aqui já se começa a aproximar muito, como vês, a seguir à lista, o Simenon não estaria muito abaixo. Este foi um desvio para mostrar mais ou menos este enquadramento. São verdadeiras máquinas de escrever, diria eu. Muito bem, Hugo. Muito bem, um grande beijinho. Agora, este sucesso vai ser também, como estava a explicar, uma espécie de maldição para o Simenon. Porque quanto mais ele publicava e quanto mais ele vendia, mais se afastava do reconhecimento que ele tinha aos seus outros livros, que ele escreveu. Ele escrevia-os. Só que, claro, até mesmo entre os pares, entre os críticos e até entre o público, ninguém queria saber daquilo para nada. E, portanto, ele lutou muito durante a sua vida com... Não, eu quero é que leiam, está bem, leiam isso, mas eu estou a escrever... quase, não é, esse caminho. E quanto mais sucesso tinha, mais se afastava desse reconhecimento que ele pretendeu. É muito estranho, não é? Este reconhecimento como escritor sério, sobretudo pelo género literário do seu sucesso, que era o quê? Que é um género muitas vezes considerado menor, as novelas policiais. Estamos em 1929 e nasce dentro da sua cabeça uma das mais famosas personagens dos livros policiais, o inspetor da Polícia Judiciária de Paris, o inspetor Maigret, uma personagem incrível. Foi uma sensação de imediato, é uma personagem muito inspirada no pai do Simenon, mas com muitos pontos de contacto consigo próprios. E aqui é que vamos começar a entrar na personalidade tão, às vezes até excêntrica, do Simenon. Por exemplo, a roupa tem uma importância enorme nos livros do Maigret. Descreve sempre como ele está, sempre impecável, e também a caracterização psicológica das personagens passa muito pela roupa que usam. Ele está vestido assim, está vestido daquela maneira, um bocadinho simplista, mas usa muito. Ele próprio tinha uma coleção de centenas de fatos, tinha assim uma coisa que não era muito comum, mas uma sala gigante com espelhos onde ele se vestia, escolhia tudo ao mais ínfimo pormenor. Claro, e o seu cachimbo, ele fumava 300 cachimbos, tinha uma coleção gigante de cachimbos, tal como o inspetor Maigret também estava sempre de cachimbo na boca. E lá ia resolvendo os seus crimes nos muitos livros que publicou. Ele publicava dezenas de livros por ano, do Maigret e de outros personagens também. O seu método de escrever era impressionante. Ele dizia: escrevo depressa porque não sou suficiente ou não tenho cabeça para escrever devagar. Acho uma frase incrível. Não sou suficientemente inteligente para escrever devagar. Isto vai depressa, desaparece. Se eu não agarrar rápido. Ele escrevia cerca de 60 a 80 páginas por dia. E em pouco mais de uma semana estava um livro feito, incluindo a preparação, a escrita e a revisão. No primeiro dia era a preparação. O que é que ele fazia? Ia para o seu escritório, começava por escrever o nome de todas as personagens que iam aparecer no livro, nas costas de um envelope. Muitas vezes pegava numa lista telefónica, guardava essa coleção também, do sítio onde se ia passar o crime, imagina, Normandia, Paris, e via nomes, até lia-os todos em voz alta, até um lhe soar. Ok, este é o nome de uma personagem. Tipo, a moldura da coisa. A moldura, sim. Isto era no primeiro dia. Depois preparava aquilo tudo. Ele escrevia numa máquina eletrónica IBM, isso é assim, uma novidade do grande na altura. Alinhava
escolhia assim os cachimbos que ele ia fumar, preparava-os todos. Ele tinha mais de 300 cachimbos, punha assim os que ele escolhia para aquele livro. Arranjava 2 dossiês, um para guardar o original e outro para as cópias, que se faziam com uma folha de carbono, aqueles para copiar. Recordo-me muito bem dessas folhas. É muito engraçado, sim. E depois, no dia seguinte, desligava o seu telefone, tirava da ficha, não é? Punha um sinal na porta de casa a dizer não perturbar. Nesse dia ele não ia às redes sociais, não ia nada. Fechava tudo. Desaparecia, Nada, offline. Nada totalmente. mesmo, tal e qual. E toda a gente sabia que não se pode. doutor a não casa pode está. estar a arder, o doutor não está mesmo. E ele começava a escrever muito de madrugada e escrevia mais ou menos até às 10h30 da manhã, as tais 60 a 80 páginas. Depois saía, ele acabava encharcado em suor. Ele, aliás, gostava em cada livro se pesar no início e se pesar no fim desta tal semana, Nossa. para ver quanto tinha perdido em suor a escrever cada livro. E essa camisa tinha de ser lavada de imediato, porque ele, para cada livro, tinha essa superstição de ser sempre com a mesma, Dress code, com a a mesma mesma coisa. roupa. Assim. Isto acontece às vezes com alguns atores e tudo tem este tipo de Nossa. superstições. É verdade. Se calhar, não sabemos. E depois estava tudo pronto, passada a tal semana, tudo pronto, ele não voltava atrás, não corrigia, o livro estava feito. Deve ter sido este, seguramente, o segredo do sucesso. Conta-se até que ele chegou numa prova, quer dizer, numa curiosidade, fecharam-no num aquário no centro de Paris, as pessoas davam nomes e plots e ele escreveu um livro, supostamente em umas horas. Não sabemos, talvez seja um mito, não encontrei fotografias disso. Agora, sobrava-lhe tempo para outras coisas, nomeadamente para deitar-se com mulheres. Numa entrevista ao amigo dele, Fellini, também, olha, era um grande maluco. Oi. Mais de 10.000 mulheres gabava-se ele de se ter deitado. Ele viveu quase 40 anos com a sua própria mulher. Como é que há vida para isso agora? Isso ele dizia, mais de 10.000 mulheres, dizia Esses ele. cálculos. Pronto, é o que eles lá dizem. Está bem. Ele viveu quase 40 anos com a mulher dele, com a amante na mesma casa também, 40 anos. E atende outras aventuras. Talvez a mais famosa das suas namoradas tenha sido Josephine Baker. E na altura não havia muito mais famosas do que a Josephine Baker. É incrível. E depois muitas outras. Algumas eram aventuras de uma só noite e outras eram amantes que ele teve publicamente durante muitos anos. Eram relações, portanto, era um polígamo, se quiseres. Em termos pessoais, ao Simeno, tenho que lhe agradecer muitas coisas. Eu acho que é dos meus maiores guilty pleasures, é os livros do Maigret. Adoro mesmo. Acho que tenho todos. E sobretudo quando era miúdo, adorava ficar doente com gripe ou com qualquer coisa. Ficava na cama só a ler livros do Maigret. Ainda tenho todos. Acho que devo ter mesmo os livros todos. E até um livro que eu comprei, eu já devo-te contar esta história. Comprei por 3 euros e que depois descobri mais tarde. Era uma edição particularmente rara de um livro muito colecionável do Simenon, que descobri que valia qualquer coisa perto de 3.000 euros. Sendo que os 3 euros nem sequer eram meus. Pedi à minha amiga Joana, comprei numa feira de livro em Amsterdão e disse assim: Joana, dá-me aí 3 euros que agora não tenho. É assim que é a vida. História, essa foi Mesmo incrível. incrível. Lá morreu ele, cheio de sucesso e muito, muito, muito rico, como imaginamos, sem nunca conseguir ser conhecido pelos livros sérios que ele escreveu e sem nunca receber o Nobel que ele achava que merecia, que ia ganhar. Cada vez que ganhava outra pessoa, ele ficava furioso. E perguntava-se muitas vezes, já no final da sua vida, para que tantas páginas escritas, tanto tempo que eu andei aqui a perder. A vida de facto é muito macaca. E a culpa pode ter sido também sua. Eu explico. É que ele próprio tinha um preconceito e considerava menores, foi esse o seu erro, Claro. os livros policiais que escreviam. E estava tão preocupado com os outros e com Estava o ali a sucesso arte, dos outros, estava ali a coisa a Claro. acontecer. que não reparou que tinha sido um dos melhores escritores de livros policiais de sempre. O Jorge Simenon morreu faz hoje 35 anos.